Olvido. Linda, no te olvides poner a grabar. Sim, meu amor, já está. Agora, formalmente, buenos dias por la noche. Buenos días por la E noche. aos pouquitos vão chegando mais mulheres, verdade? Porque o horário é mais temprano que normalmente hacemos, em geral é mais tarde. E por estar aqui em Brasília, estamos uma hora de diferença. E eu à noite não funciono muito. Y hay gente que, mi amor, que El dice que no la puede chico grabar y graba. dorme e só se queda el teco. Então tudo é mais lento, o raciocínio. Tudo. E diz, ai não, eu vou poner um pouquinho mais temprano, senão eu vou começar a falar em slow motion. Bueno, minhas queridas, me digam aí, pode ser no chat, ou que se sinta bem de abrir o microfone e depois cerrem, verdade? Porque é muito importante cerrar o microfone, porque interfere, muitas vezes genera microfonia. Lo que se vocês já conheceram, já escutaram, já estudaram sobre o mito de Afrodita, ponga aí o número um, que em si sabe do que se trata Afrodita, e número dois, no, sabe muito pouco, não entende bem qual é a conexão de Afrodita com nós outras em tempos modernos, verdade? Que não seja lá da mitologia. Vamos ver. A Diana sabe pouco, o Wendy também. Natália, Estela, não sejam tímidas. Ponga aí, escriba. Bueno, isso. Então, a maioria cá não conhece com maior profundidade a questão da Afrodita com o que vivimos, não, no contemporâneo vivir. E vocês já vão entender como é importante adentrarmos no mundo de los mitos. Eu recuerdo que quando estudei filosofia, não, como psicóloga, estudei na faculdade a parte de antropologia filosófica, filosofia, e era uma coisa tão distante. A mim me dá coça, não? Que os professores que dão classe se prendam a coisas tão teóricas e não nos ajudem a ser uma conexão, não? E tudo que eu vou falar acá é fruto, ¿no? de um trabalho largo, ¿no? que acabei fazendo sobre investigar, ¿no? As coisas inconscientes que nos levam a determinados comportamentos, não? Eu sempre fui muito curiosa. E para quem está chegando por primeira vez, não? Eu sou psicóloga, acabei depois fazendo formação em sexologia, é, trabalhei em empresas como consultora sênior, trabalhei em mais de 150 empresas na área de sucessão empresarial, liderazgo. Depois me tornei facilitadora de biodança, que é uma terapia de reconexão com a expressão emocional através de movimentos corporais. E acabei sendo 12 especializações em neurociência, porque eu tenho muita necessidade de entender as coisas, não? Então, me gusta explicar, não me quedar só com a intuição. Sou uma pessoa que conecta muito com a intuição, mas primeiro me vem a intuição, essa inteligência, não? Não se conecta com a razão, é uma certeza interna, verdade? Pero depois eu necessito sostener, ¿no? Com argumentos, com coisas. É minha maneira de explorar, não? De conectar com a vida. Então, me gusta profundizar em las coisas, não? E eu recuerdo que filosofia para mim era uma coisa tão distante, tão aburrida. E depois, quando eu cursei a biodança, não? Que são 4 anos na formação, micromovimentos, a parte toda bioquímica do corpo, a parte neurobioquímica, não? Eu comecei a compreender melhor, porque muito da biodança está fundamentada em Carl Gustav Jung, que habla do inconsciente coletivo, das imagens, não? Coletivas, arquetípicas, que eu vou falar rapidamente sobre isso.
Então, me deu curiosidade de estudar mais profundo, não? E me encantei com as conexões que fui percebendo, quanto a mitologia, ela trabalha com metáforas que se aplicam no dia a dia, verdade? E, e há assim, uns 15, 18 anos, eu uma amiga muito próxima, que é minha irmã de alma, que hablo, não, Fabiana Preto, desarrollamos uma mentoria para mulheres exatamente sobre as diosas gregas. E aí sim, estudamos muito, 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 muito. Depois vou colocar nos chats uma bibliografia para vocês que querem também, não? Que de repente esta classe desperte curiosidade, vocês queiram profundizar em esse aspecto. Vocês podem ler esses livros, foi por onde empecé, e foi muito lindo toda esta descoberta, não, desse mundo simbólico, inconsciente, que está na experiência universal da humanidade, não? À disposição de todas nós outros, não somente das mulheres, também dos homens, verdade? Então, todo o que vou estar falando aqui está baseado, então, sobretudo em estudos filosóficos de Platão, de Carl Gustav Jung, e estas investigações, não, que Rolando Toro, de la biodança, hice de los restos arquetípicos, né, arque-antigos, assim como o Carl Gustav Jung desarrollou toda uma teoria, não, fundamentando os símbolos que são transmitidos, não, através da arte, não, das esculturas, pinturas. Roland Toro se dedicou a hacer uma búsqueda muito profunda de los restos, restos que a humanidade não ensina, que as pessoas já nascem com uma tendência a expressar tal emoção, tal sentimento com determinada expressão corporal, verdade? Então, é muito interessante tudo isso. E vou estar, então, colocando a biografia para que as mulheres que queiram estudar puedan ter uma linha, não? Por onde começar. Então, antes de falar do mito de Afrodita, me gostaria de falar um pouquinho sobre, então, essa conexão de los mitos e nossa vida contemporânea, verdade? Então, os mitos aparecem há séculos antes mesmo do nascimento de Cristo, não? Era a forma como as pessoas buscavam transmitir conhecimentos, não? Sabedoria. Então, os mitos foram um recurso, vamos pensar assim, desarrollado pelo ser humano no intento de entender os acontecimentos do cotidiano viver, verdade? Que tipo de acontecimentos? Aquilo que, através da lógica racional, não éramos capazes de explicar. Por exemplo, por que sou uma pessoa que sou com valores muito sólidos, que ajuda o próximo, me passa de perder um filho, de ter uma enfermidade não, degenerativa, crônica, como um câncer, e quando vê outra pessoa que é um criminoso e está aí vivo, estafador, desfrutando da vida, onde está a justiça da vida, não? O ser humano busca muito isto, verdade? E então, como explicar isto, né? Como aceitar que a vida tem uma soberania de inteligência que excede nosso entendimento racional lógico, não? E uma das coisas que trabalho muito, e Ramiro também, dentro de nossas terapias, não? Porque hacemos terapias, é que as pessoas não investam tanta energia para descobrir por que passam tal coisas, não? E é mais produtivo compreender para que estou passando isso, não? Que potenciais, que recursos esta situação que a princípio minha mente lê como algo malo está despertando em mim, não? Então, quando falamos de mito, ou arquétipos, que eu já vou explicar, que são símbolos, não?
estamos haciendo referência a uma dimensão simbólica do ser humano. Então, o ser humano começou a utilizar símbolos, imagens que aí depois foram utilizadas, então, no arte, não? Em los mitos, em las fábulas, em lo que sea, para comunicar uma enseñança sem muitas palavras. Quando tu vê aquilo, tu já sabe o que significa, verdade? Um símbolo. Quando eu hago isso aqui, todo mundo sabe que é amor. Pero isso aqui foi alguém que associou isso ao amor, porque isso aqui não tem nada a ver com amor, não? E depois começamos a criar que o coração é o símbolo del amor. Então, ao princípio, o símbolo não tem nada a ver com seu significado, pero com o uso e a repetição empieza a ter um significado para nós outros. Esse significado ele é transmitido de forma transgeneracional, certo? Agora, de onde saem estes símbolos? Não? Por que que o homem resolveu colocar assim para algo que eu concordo, assim para algo que eu discordo? El corazoncito para el amor. ¿De dónde vêm estes restos, estas imágenes? Então, Freud, não, habla do inconsciente personal, não? Que são as coisas que estão reprimidas, segundo Freud, o inconsciente personal, ele enfocava muito mais na repressão, coisas que estão reprimidas, traumas, medos, verdade? Coisas que são condenadas, enfim, que hicimos ou que temos medo de fazer, está aí tudo como uma olla de depressão, pronta para explotar, lista para explotar, verdade? Depois, um dissidente de Freud, ele diz assim, pero não são só coisas malas, não são somente traumas, coisas, acontecimentos difíceis na vida das pessoas. Existe aí um contenido de informação, não? Que é uma forma de dizer que todos nós temos em comum, não? Que nos hace humanos, porque é como se for a base de nossos entendimentos posteriores. Foi o que depois Carl Gustav Jung chamou de arquétipos, não? Então, o inconsciente coletivo é essa parte do inconsciente que não é individual, sino universal, com contenidos, com formas, com restos, tipologia de comportamentos que foram repetidos ao largo do desenvolvimento da humanidade e que, por consequência, são potenciais vivos de cada indivíduo, estão listos para ser expressados. Falta o quê? Uma situação que haga tu expressar aquilo, não? Os arquetipos estão muito relacionados com os nossos instintos, com forças bases, não, primárias, que se eu tenho medo, não, rapidamente vou a encadenar duas atitudes, verdade? Ou vou pelear ou vou ir, por exemplo, verdade? Então, o símbolo, não, de algo que me assusta me hace já me colocar em alerta, verdade? Buscando uma salida ou buscando um enfrentamento, não? E o mais interessante que tudo isso da mitologia se habla desde, não? Desde Platão, 300, 400 anos antes de Cristo, e depois é traído para a psicologia por Carl Gustav Jung em 1910, não? Quando ele introduz aquele conceito de arquetipo, arque, antigo, tipologia, não? Então, ele diz que los, los, los arquetipos são como um molde, sabe aquelas formitas de hacer hielo, não? Então, o arquetipo é esse molde que dá sentido e significado, não? Da maneira como nós vamos entendendo o nosso entorno, nossa realidade. São patrões universais que estão aí no inconsciente coletivo, listos, verdade? Para serem acionados, para moldear uma ação. Então, o interessante é que vemos muito os arquetipos quando entramos numa situação de caos, de conflito, não? Buscamos uma lógica, buscamos um sentido naquilo, então são como forças atratoras que organizam o caos, entende? Quando, sobretudo, eles se demonstram,
eles aparecem, não? Sua evidência quando estamos assim sem buscando um significado frente aos nossos medos, conflitos que estamos passando na vida, certo? Então, Ramiro trabaja mucho, ¿no? Con símbolos, ¿no? En los sueños. En los sueños es un canal de expresión donde esses arquetipos se manifestam, ¿verdad? Então, já Platão dizia, não? Ele usava os mitos, ou seja, estes símbolos, para abarcar realidades profundas, não? Para explicar aqueles momentos em que a vida da pessoa que está passando por uma situação de conflito, ou por exemplo, uma guerra, não? Mundial, o que seja, para buscar uma lógica que não é a lógica racional, certo? Então, estes símbolos, eles estão em nosso inconsciente, no inconsciente de todo mundo. Como Jung chegou a essa conclusão? Ele começou a fazer estudos, ele se interessou muito com os sonhos, e ele começou a fazer estudos, por exemplo, de pessoas ciegas. E elas contavam sonhos e pessoas que foram cegas desde o nascimento, nunca viram nada, pero eles descreviam imagens. E Carlos Gustavo dizia assim, mas de onde vistes imagens? Se a pessoa nunca viu nada. Então, aí ele começou a verificar que essas imagens tinham um fundo inconsciente que eram transmitidas de forma transgeneracional. Mesmo em culturas que nunca viram determinado animal, sonhavam com aquele animal. E como isso podia ser possível? Verdade? Por exemplo, os esquimales sonhavam com serpentes. E na Antártica não existe serpentes, verdade? Como? De onde? Porque eles descreviam um animal e era da serpente. Então, de aí ele começou a fazer todo um estudo, não? De lo que são estas forças, não? Que dão sentido e significado, não só para o que pensamos, para como atuamos em la vida. Esta é a grande relevância de entendermos os arquetipos, não? Que são muitas vezes ativados em um mito, ativados quando eu vejo lá a escultura de Vênus, não? De Nilo, aquela beleza, determinadas obras, não? De pinturas que retratam determinados momentos da história da humanidade. Isso ativa películas que assistimos, não? Quando estamos vendo na película, estamos nos conhecendo. As pessoas não têm esta noção. Por que te atrai tanto uma película romântica? Por que te atrai tanto uma ficção? Verdade? Porque ativam memórias transgeneracional, não? De coisas que já ubicaram a atenção de antepassados. Então, desde aí entra também muito das constelações familiares, não? Que me olvidei de dizer que também sou facilitadora de constelações, professora, Ramiro e Show, coordenamos o instituto e somos também presidentes da Associação Latina de Constelações. Então, tudo empieza a ser-se presente, a ter um sentido, não? Com os anos passando, com as experiências que eu tinha na área clínica, com os estudos, e cada vez mais fui me interessando por o mundo das mulheres, não? Que era poder compreender a mim mesma. Então, me interessou muito estudar esses arquetipos que Carlos Gustavo Jung falava, relacionado ao mundo de la mujer, não o mundo feminino, porque vocês sabem que temos tanto energia feminina e masculina, esses arquetipos vivem em todos nós outros. Pero lo que hace mais relevante é a cultura em que vivimos. E a cultura ocidental, ela está muito basada em a parte jurídica, não, justiça, leis, tudo em la Grécia. Então, tudo o que passou da história grega tem uma influência muito marcante em nosso inconsciente coletivo de nós outros do Ocidente. E estudando Carl Gustav Jung, eu percebi que os arquetipos de las diosas ellas têm uma influência no passado de nós outras mulheres, atual, hoje em dia.
quando, e vocês já vão entender quando um arquetipo se hace presente de uma deusa, não? Se superficializou, vamos dizer assim, o conceito de las diosas, tanto que eu já nem uso mais, porque são muitas vezes pessoas começam a falar de coisas que não têm conhecimento com profundidade e banalizam as coisas, verdade? E hoje em dia as deusas se quedou assim como uma coisa banal. Pero el origen destas diosas gregas estão diretamente conectados com os arquétipos, não? E o mais marcante para nós outras, hoje vou falar de Afrodita, pero os arquétipos como um todo de las diosas, em nosso inconsciente, eles se tornam forças ou fuentes decisivas de patrões emocionais que nutrem os instintos, que instintos de nós outras mulheres. Vocês sabem o quanto nós outras fomos castradas sexualmente ao longo do desenvolvimento da humanidade, não? Em relação ao prazer e até hoje, não? Para que tu pueda ser levada a sério, não? Tu tens que dar uma sobrevaloração da parte profissional de trabalho para que tu puedas aparecer, ser uma pessoa confiável, que as pessoas escutem. Por isso que uma das coisas que eu hago é explicar as coisas, verdade? Que é entrar num mundo mental que é uma energia masculina, né? Porque temos aí uma cultura do masculino, não? Que é explicar as coisas mais que sentir as coisas, certo? Então, lo que quero dizer é que las diosas acabam desarrollando um complexo de personalidade. Eu trabalho muito com mulheres e era muito interessante que cada uma que chega ao consultório pensa que é única, não? Pero estamos atrapados num coletivo onde temos peculiaridades, pero ele todo não é assim. Temos patrões de personalidade, não temos estruturas. Então, quando eu escuto uma mulher hablar, já veo se ela é mais para determinada patrão, não? Arquetípico de Ateneia, de Artemisa, de lo que seja. Eu hago perguntas e digo, mira, eu sei que tuas eleições ao longo da vida foi por isso, 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 isso. Aí as mulheres me miram e dizem, mas tu que é isso? Tu és bruxa? Não é porque desde a estrutura do corpo e desde a estrutura mental se pode já ver quais foram os desafios desta mulher, quais são os desafios desta mulher atualmente, onde são suas limitações, debilidades, onde estão suas forças, suas potências, não? Para poder sortear as coisas da vida, ok? Então, o mais importante disso, para resumir, é que as diosas, os arquétipos das diosas gregas, são forças poderosas e misteriosas, invisíveis, que modelam o que? Nosso comportamento e influenciam nossas decisões por la vida. Decisão de ter filhos, decisão de não ter filhos, decisão de sentir-se atraída por determinado tipo de homem e não por outro, decisões de por que elijo determinado trabalho e não outro, porque tenho medo a cambiar de trabalho, que são os desafios que traem os arquetipos, ok? Então, e é muito interessante porque todas nós outras, não importa se vocês sabem que Deus é, que Deus não é, mas vocês sabem inconscientemente e de forma intuitiva. Se quando eu começo a falar sobre as deusas, cada uma já se identifica. Ah, eu sou mais assim, porque sabemos que temos uma tendência a, certo? E essa tendência, nossa mente, estou agora falando desde a neurociência, nossa mente funciona através de imagens. As imagens ativam patrões, ou seja, que são patrões? São conexões neuronais, verdade? Rutas neuronais, que nos fazem a ver a vida desde de determinadas perspectivas. Eu não consigo ter uma visão general. Quanto mais consciência eu tenho desses patrões, mais eu posso ampliar minha mirada. Quanto mais inconsciente sou, eu sou atrapada, não? Como se colocasse aqui, né, umas vendas e só vejo este caminho. Então, esta é a grande ventaja
de começar a profundizar. Sobretudo, tu corpo te diz exatamente quando tu está sendo dominado por uma coisa ou dominada por outra. Então, desde aí criei então uma mentoria chamada El Caminho de la Sábia, baseada em os seis principais arquetipos das deusas gregas que influenciam então a mulher ocidental, personificando seis maneiras de uma mulher que pode ser levada a adotar uma postura e se vê na maneira como veste, cabelo, tudo tem a ver com o arquetipo. Os três é apaixonante, verdade? E também a maneira de sentir-se, não é verdade? Então, a mulher, em cada ciclo que ela vai se desarrollando, tem um arquetipo que se torna mais forte. E se tu não conheces a sombra desse arquetipo, ou seja, os desafios que traz, e a essência, muitas vezes somos levados a tomar decisões que limitam nossas vidas, basadas no medo. Ramiro e eu damos muitas masterclass, não? Ustedes, agora estamos com um canal novo, chamado de YouTube Rejane Ramiro. Estamos fazendo todo um filtro das masterclass que consideramos assim mais significativas de informação e focadas em relações, poder mirar distintas formas nossas relações para buscar o quê? Soluções e não culpables, ok? Então, quando a mulher está absorta em seu papel de madre, verdade? Quando ela não tem outro enfoque na vida e está muito focada, ela vai manifestar Deméter, pero a sombra de Deméter é terrível, ela é extremamente controladora, não? Ela manipula através do afeto, a sombra dela é muito pesada, não? Ela manipula através da culpa, pero se tu tienes consciência, não? E solta o medo, tu vas poder dar estímulo a tus hijos a saírem do mundo. Porque a Deméter, quando está em la sombra, os hijos não têm direito a crescer, porque ela quer os hijos para ela. Mesmo que mentalmente diga, não, os hijos são do mundo, emocionalmente é um medo muito forte quando os hijos saem, necessidade de controlá-los, quer ter os hijos cerca. Deus meu, se o hijo resolve sair do país, não? É uma carência de ninha. Então, estou dando agora aqui alguns, resumindo, muito resumidamente, só para que vocês possam medir como é, verdade? Quando uma mulher ela está num ciclo de vida mais em contato com a espiritualidade, conectada mais com, com essa intuição, não? Ela está vivendo o que chamamos o mundo de Perséfone, não? Perséfone foi a deusa do inframundo, não? Do mundo de los mortos, não? Que é o muerto? É um ser de ciclo, não? Se vamos mirar os ciclos menstruais, seria quando a mulher, então, está menstruando, não? A mulher automaticamente ela se torna mais introspectiva. Ela evalua todas as outras semanas, não, daquele mês. Então, a mulher é atraída mentalmente, emocionalmente por esta força desse arquétipo. Tá? Quando a mulher ela está vivendo assim inspirada por um ideal, seja de seu trabalho, seja um ideal social, não? É a Ateneia que se manifesta, não? A Ateneia ela está buscando, ela, ela tem uma visibilidade muito grande no mundo dos negócios, não? De cerrar contratos, coisas assim. Quando a mulher, por exemplo, a mim me dá risa quando as mulheres se separam, não? Todas nós outras, ou teremos uma decepção amorosa, dizemos, homem para quê? Não queremos saber de homens, estamos, eu digo, é um ano sabático, às vezes vira 10 anos, não? Porque entramos no ciclo de Artemisa, não? A Mulher Maravilha, as Amazonas, que não necessitam homens para nada. Então, é importante compreender a força desse arquetipo, mas também sua sombra. Porque muitas vezes quitamos nossa conexão com nossa sexualidade, não digo só o sexo, não, a sexualidade, que é esse prazer de viver, porque estamos em la sombra de uma Artemisa. E quando queremos, não,
buscar, que estamos em terapia, fazendo curso, estamos buscando essa plena consciência, integração, não, da energia masculina, feminina, buscar nosso amor próprio, estar centrada. Esse é o arquetipo de Hera, não? A reina, não? Que era a diosa, não? De mulher de Zeus, não? Que é o patrão mais alto, não? Então, é dar seu próprio lugar. E de onde entra a Afrodita, não? Que é quando estamos conectados com uma paixão, com o desejo por la vida, que quando vemos esperança onde nada mais vê, confiamos, não? E queremos dar espaço ao prazer, não? Nós somos movidas tanto por necessidades, eu não necessito de eu quero ser isto, verdade? E podemos levar adelante nossas próprias decisões em esse aspecto, estamos conectadas aí com a Afrodita, certo? Bueno, yo no voy aquí a hablar de las ventajas ou desventajas de tu entender uma deusa ou outra. Ele é importante, porque isso aqui seria uma exposição para outro dia, ok? Porque quero me focar mais em Afrodita. Então, podemos pensar que isso é uma coisa que se perdeu no passado, verdade? Que não tem mais nenhuma conexão. Pero não é verdade, porque acabei de falar que heredamos uma memória transgeneracional, né? Então, isso significa que mesmo que nós outras não conozcamos nada de diosas, como muitas colocaram acá, não sei qual é a implicação de Afrodita com minhas decisões, com o mundo moderno, ela continua aí, no, influenciando em cada um de nós outras, verdade? Por quê? Porque são patrões emocionais e mentais. Através da nossa emoção, somos levados a pensar de determinada maneira, ok? Então, não importa se não é como hacíamos no tempo, não? Onde se venerava as diosas, não? No Olimpo, que haciam rituais, que haciam templos para as diosas, não? Para Ateneia, Atenas, aquela coisa toda. Não, mesmo que não praticamos mais esse tipo de ritual, verdade? Esta informação está vive em nós outros, ok? Então, é muito interessante que nós outras empecemos aqui a perceber nossas emoções. E as nossas emoções se percebem através do nosso próprio corpo, ok? Porque quando uma mulher adquire o conhecimento de suas sensações, de suas emoções, de seus restos, ou seja, como seu corpo está expressando sua vida, ela assume uma poderosa força, ok? Então, em termos de metáfora, o nascimento de Afrodita é uma coisa muito, muito linda, verdade? Porque como é que a humanidade explicou o início da vida? Mitos, verdade? Como que de repente apareceu vida no planeta Terra, como apareceu o planeta Terra, verdade? Então, dentro da mitologia diziam que antes de los deuses e deusas de Olimpo, não, que estavam lá, então, eh, gestionando o destino de los mortales e do universo, haviam as forças primordiais, que eles chamaram de titanes, não? E o primeiro, o mais poderoso, era Urano. Que era Urano? Eles deram esse nome ao manto estrelado, né? O cielo, não? Estrellado de la noite, esta coisa poderosa, verdade? Que não importava de onde estava a pessoa, tu tinha uma conexão, tu mirava isso era a coisa mais potente naquele momento, verdade? Cobria todo o cielo, certo? E Rea, que era la tierra, não? Tudo que era fecundo, não? De onde se sembrava, então eram as duas forças, não? Antagônicas, ou contrárias, cielo e tierra, não? E que ali era considerado, então, la cuna, não? De la vida, não? De los mortales, de las semillas, de lo que sea. Então,
a mitologia, não, empieza a dar, buscar através do mundo simbólico explicações, não? Então, se um dos hijos de, de Rea e de Urano foi Cronos. Por que Cronos? Porque o tempo regia a vida. Havia o momento de sembrar, não? O momento de esperar, o momento de florescer, o momento de cosechar. Então, o tempo dentro de nossa existência tinha um papel muito importante. Então, Cronos foi considerado como um hijo, não? Dessa comunhão de Urano, do céu e da terra, tá? Então, dentro da mitologia, empiezam as metáforas da vida, não? Houve uma competência, porque vocês sabem que o ser humano está sempre em competência com algo, até consigo mesmo. Então, se a competência é um elemento, não? Que assim parte de todas as culturas. As guerras são causadas por quê? Busca de poder, por competência, né? Então, é o poder. Então, claro que os mitos vão encarnar também estas peleias, esta luta por poder, não? E vocês sabem que dentro da humanidade é muito comum, não? Dentro da história, haver pelea dos hijos em relação aos padres. Os hijos vêm contra a mentalidade, não querem aceitar as coisas de los padres, querem mostrar que são mais poderosos, que têm mais forças. Então, se há sempre um choque generacional, verdade? Então, dentro da cultura, dentro da mitologia, esse choque se dá em uma luta, uma batalha entre Cronos e Urano, ¿verdad? E la madre tomou as dores de Cronos, não? Criou um instrumento lá para que Cronos pudesse cortar a força, não? De Urano e ele ser soberano. E nós outros somos resultados desta batalha, não? Porque acabei ao princípio falar que nós somos escravos do tempo, verdade? O tempo nos quita o prazer de viver. Porque tudo aqui, ó, tem horário para acordar, despertar, horário para trabalhar, horário para isso, horário para aquilo. Só não consigo estar nem aqui a hora, integrando o que penso, sinto e desejo, não? Quero ser. Ou estou fazendo algo que tenho que ser, ou então se é algo, se sobra tempo para o desejo, verdade? Damos espacito para o desejo. Pero quem rege nossas vidas a um é Cronos, verdade? Então, em esta batalha, Cronos então se fere a Urano e representa a virilidade, a força, não? E dentro de la mitologia, seriam os testículos, não? De Urano, que caem no mar. E desta espuma, não? De los espermas, del sangue divino, nasce quem? Nasce Afrodita, que é um símbolo, não? De la força de algo superior, não? Quando muitas vezes decimos coisas sem compreender a profundidade, não? Que o amor é a força que move a vida, não? Que há que confiar no amor. Então, Afrodita nasce como um símbolo, dizendo que o amor, não, vence qualquer batalha, não? E ela nasce, então, representando assim não somente uma deusa, não? Ela representa algo muito mais profundo, ela representa o amor em la sua essência, não? O amor personificado. Não? Quando viram esse símbolo de Afrodita, diz que o mundo não estremeceu, o vento parou, houve Sabe quando nós outros, em psicanálise ou psicologia, chamamos de insight? Quando tu estás fazendo um trabalho de autoconhecimento que dá aquele clique, uau! Não parece que tudo para. É esse momento, não? É um momento assim que nasce uma outra forma de conectar com a vida. É isso que representa a Afrodita, esse quando tu estás presente inteiro, verdade? Quando tu sente essa compreensão em um determinado momento, é como tua emoção, tua mente, tua ação está tudo unificado. Isso que representa a Afrodita, é essa união.
Então, quando hablamos de Afrodita, hablamos de beleza, pero não essa beleza estereotipada, não. É a beleza concebida como essência del alma. Sabe quando tu mira uma persona e a persona ela está se expressando alguma coisa e tu se queda encantado, assim? Não é essa cápsula, não? Esse rótulo. É algo tão profundo, é como tu conectou com a alma dessa pessoa. E nós outros, não, em biodança, em constelações, temos, eu digo sempre, somos muito bendecidos, verdade? As pessoas às vezes pensam, ai, como vocês podem ser terapeuta, escutar tanta desgraça, pero se vê tanta beleza, vocês não têm ideia. Então, são momentos que tu estás acompanhando essa pessoa nesse processo de autodescoberta e essa pessoa vê nesse sentido de integrar algo e tu está ali sendo testigo, não? Desse momento. É uma coisa tão hermosa, que é ele arquétipo mútil de Afrodita. Afrodita, ela acabou se casando no, com Hefestos, que era um horror, era o deus mais horrível, tinha um aroma assim, pero ele esculpia, ele sacava coisas, não? De metais duros e criava obras maravilhosas. E é isso que se diz que é a mirada de Afrodita, é ver a beleza onde nada vê. Então, se quando uma mulher está conectada com sua Afrodita, os homens progressam. Não há possibilidade, não, de quem está a seu lado não progressar, porque ela emana algo de alma, força, compreensão. Então, se vai dando um significado a todo a seu entorno, não? Então, é por isso que atribuem a Afrodita a deusa do instinto, não? Que são nossas forças primárias que nos fazem seguir adelante apesar de qualquer coisa, e da fertilidade, não? Porque quando as mulheres estão conectadas com a Afrodita, elas criam muitas coisas. Elas são imparáveis não por la força, por la capacidade criativa. Elas não se frenam, elas não se quedam porque isso, porque aquilo e porque não aquilo. Não. Elas aceitam a vida e fluem com a vida, criando o que chega. Então, é por isso que é tão importante nós outras mulheres nos conectarmos com essa força arquetípica, que é exatamente o que vamos fazer dia 13 domingo, em Miami, não? Quem pode estar, que é o Afrodite. E como nós outros nos conectamos com essa força? Reconciliando com o nosso corpo. Porque Afrodita, ela está relacionada a todas as sensações corporais, capacidade de contemplar o belo, quer dizer, mirar mais allá, sentir, degustar, comer coisas maravilhosas, tomar tempo para desfrutar. Né? Ramiro já sabe, café, por exemplo, quando eu tomo café é um ritual de prazer. Então é um momento que paro, é cultivar aquilo, o sabor das coisas, poner na mesa antes de comer e não comer de pé, sentar, arreglar, é desfrutar este momento como se for assim algo que é a coisa mais importante nesse momento, a beleza das coisas, certo? Então, decimos que Afrodita é uma deusa alquímica. Por que alquímica, não? Porque tudo que é ordinário, né, é subdesarrollado no cotidiano viver é a matéria-prima que, quando conectamos com essa força em sua essência, e não em sombra, verdade? Podemos cambiar. Por isso que é a alquimia, não? Transformar o significado de las coisas. Poder desfrutar, não ter a Ferrari, poder desfrutar mirando el nascer ou cair do sol, verdade? Então, são os pequenos detalhes de poder conectar com esta força que é a vida. Então, a Afrodite está relacionada com força vital. Infelizmente, em nossa sociedade, por vivermos um patriarcado, etc., a Afrodita ela foi reduzida à coisa do sexo, não? Muitas vezes conectada com a prostituta, com a pessoa que é vulgar, e não é nada disso. A Afrodita é uma energia, uma informação muito mais ampla, conectada com o mundo espiritual, com o mundo afetivo e com tua força vital, não somente do sexo. Então, isso é muito importante. Então,
Para mim, a essência de tudo isso que estou falando, não? Que é mais significativa, é entendermos que Afrodita tem a ver com o nosso amor próprio. Porque se eu não estou bem conectada com esse arquetipo, eu não sei dar lugar a mim. Eu não sei me tratar com amor. Eu estou me subestimando. Ramiro e Cho demos a última classe semana passada, verdade? Eu penso que estão aqui viram, são os múltiplos autoestimas, não? E Cho falei da questão da generalização de nossa, como funciona, não? Nosso cérebro, nossa mente. Então, se muitas vezes nos sentimos limitadas, vamos dizer assim, em uma área de nossas vidas e nossa mente generaliza. Por exemplo, eu me sinto uma buena madre, verdade? Vamos suponer. Pero não me sinto bem profissionalmente, ou não me sinto bem com meu corpo, não me sinto bem sexualmente, mas me sinto bem em outras áreas. Nossa mente vai generalizar, ao invés de subir nossa sensação de autoestima, vai descender a área de nossas vidas onde sentimos mais frágeis. Então, é muito importante para conectar com o nosso amor próprio, aceitar nosso corpo. Muitas pessoas têm aí esta área muito debilitada, ou então são escravas de estereótipos, estão sempre fazendo cirurgias estéticas, sendo uma coisa, outra. É como tomar seu corpo como algo inacabado, verdade? Que tu está sempre tentando ser melhor, ser melhor, ser melhor, ser melhor. E isso tampouco é saudável, verdade? Então, por que traemos muitas vezes esse prejuízo em relação a esses parâmetros de beleza que nos levam a viver Afrodita em la sombra, a cairmos em la superficialidade, a ser escravos, não? De estereótipos de cada cultura, não aceitar o corpo como algo sagrado através del qual tu desfruta de la vida. É como estar sempre mirando no espelho e condenando algo em ti, verdade? Que não te permite fluir, não? Que não te permite estar sempre bem. Ah, pero se eu perdesse aqueles quilos, pero se não tivesse las canas, se não tivesse... Tem um senão, senão. Então, durante siglos, não? Nossa relação com o corpo esteve atravessada por mandatos dentro do patriarcado, né? Controles, expectativas, contradições culturais. Mira, nossos ancestros, não, da linha feminina, e nós outras, aún hoje, recebemos muitos mandatos. Ser bonita, pero não demasiado provocativa. Isso é coisa de prostituta ou de puta, claramente, verdade? Então, tu tienes que saber estar sempre aí como um equilibrista, verdade? Ser sensual, pero cuidado para não parecer fácil. Deseja, pero não demasiado. Não, não pode sentir muita coisa, verdade? Senão tu entra no estereótipo da louca de la casa, verdade? Desfruta, pero com moderação. Não? É como se dentro desse patriarcado os homens podem ser tudo aos extremos, as mulheres necessitam controlar-se, verdade? Então, cuida a todos, né? Isso é um outro mandato, não, que temos. E depois, se quedar tempo, cuida de ti. E nós outros, parece que nunca encontramos tempo para nós outras, não? Então, hoje em dia, a mulher prefere não elegir mais família, estar sola para poder cuidar de si. Então, é como se nós outras tivéssemos que viver eleições que limitam nossas vidas, que nos impedem de ser plenas em todas as áreas. Por que não? Então, somos assim condenadas, não, a uma dissociação, que é justo a sombra de Afrodita. Não? É, e há um mandato muito forte, não? E que muitas mulheres aprendemos que é muito perigoso, é observar nosso corpo desde afuera, em lugar de habitarlo desde adentro. É como se nosso corpo, lo que cuenta, é o invólucro, no todo que a través del cuerpo puedo disfrutar, ¿no? Entonces,
Aí essas perguntas sempre presentes, como me veio? Como os demais me veem? Estou suficiente delgada? Estou suficiente jovem? Estou suficiente atrativa? Por isso que uma das coisas da autoestima é tu nível de inadequação, verdade? Porque quanto mais inadequada tu sientes, tu estás muito conectada, mirando-te desde afuera, não? É, pero quando estamos conectados com a essência de Afrodita, a pergunta é outra. Como tu te sientes estando em tu corpo, não? Cambia totalmente a perspectiva. Porque o corpo não é solamente uma imagem, miren bem. O corpo é sensações, é vitalidade, o corpo é movimento, é respiração, é sensibilidade, é capacidade de receber, não? De desfrutar, de comer, de nutrir. Então, o corpo é presença. E nós vivemos uma sociedade que o corpo está muito focado na imagem, em la estética, não? É o que aparento para os outros e não o que realmente, por exemplo, me gusta comer, que quero comer. Estamos aí vivendo muitas vezes uma cultura de dietas, não? Radicais. Então, que te quitam o mundo de coisa e de repente dá um desespero e tu sai e assalta o refrigerador, verdade? Por quê? Porque é na escassez. E Afrodita é abundância, não? Afrodita é intensidade com a vida. Então, se quantas coisas nós outras vamos nos castrando inconscientemente através de decisões. Então, o que quero aqui, vou a recuperar um pouquinho do mito de Afrodita, não? É devolver a nós outras mulheres o goce de existir, não? Eu não quero mirar a Afrodita como simplesmente uma deusa sexual, não? Que a cultura desse patriarcado distorcionou esse mito. Seria reduzir a potência simbólica desse arquétipo, não? Arquetipo. Então, se a Afrodita ela representa essa dimensão da abundância, da vida, que está vinculada com a beleza del alma, não essa coisa tão estética, não? Essa força magnética. Eu digo tanto para as mulheres, não? Há que fazer as pazes com o nosso feminino, porque o masculino necessita trabalhar duro, necessita avançar, materializar, não? E é com esforço, muitas vezes com competência. O feminino é magnético. Eu não necessito trabalhar tanto e sim atrair mais coisas para mim. E quando estou ubicada em minha Afrodita, ela é um imã para que oportunidades. Então, se quando falamos de sensualidade, não é simplesmente para atrair um homem para correr, não? Para o sexo, é atrair colaboradores, não? Sócios, recursos, não? Quando estamos assim, a mim me gusta dizer estamos de buenas, não? As coisas parecem que se dão sem uma explicação, verdade? As coisas chegam na pessoa que te apresenta alguém, que te apresenta algo e te entrega aquilo que tu necessitava, que não tinha dinheiro. Então, o dinheiro, buscar dinheiro também é uma forma, não, que podemos ser distinta, sem tanto trabalho, verdade? Através de conexões. Então, quando uma mulher se permite viver no que desejo, não, muito de coração nesse workshop, dia 13 de setembro, é conectar com essa força para que ela pueda viver e desfrutar da vida com plenitude, não? Poder realmente saborear uma comida, sentir a água sobre a pele, não? Traemos muitos traumas plasmados em nossa pele, não? Eu me quedo impressionada com estamos com uma insensibilidade na pele, não? As pessoas que sentem muitas como se diz? Como se diz, Tamara? Cócegas, Cosquillas, mi amor. cosquilhas. Cosquilla. Ah, bem. Então, significa que, não? Tu tienes que fazer mais pressão quando contata a pele desta pessoa. Por quê? Porque é uma hipersensibilidade. Então, é como se todo o teu sistema nervioso estiver em modo medo, não?
antecipando alguma coisa mala. Então, se não temos essa. É impressionante quando pensamos a fazer esse trabalho de dessensibilização de traumas, a mulher ela se sente muito mais sensível, ¿verdad? Sente não só o contato, mas sente o ambiente, as coisas. Quando está falando com alguém, sua intuição bem aflorada, porque entra através de todos os seus órgãos sensório-perceptivos. E a pele é o maior órgão, verdade? Quanto mais encoraçada, quanto mais como na coraça mesmo, não? Nossa pele está, menos conexão temos com a vida. Parece uma coisa boba, pero agora pensamos a raciocinar, olha, hace sentido isso, não? Hace sentido ou não hace? Ponga aí, número um, quem pensa que lo que estou falando dessas características hace sentido. Ponga lá, senão vocês vão dormir. Eu estou aqui e lá, porque aqui mesmo, se vocês escrevem ou não. Escreve, Diana, isso, Sandra, muito bem, hace sentido. ¿Verdad? Porque lo que quiero que ustedes empiecen a hacer sentido lo que estoy diciendo. Muy bien. Y por favor, hago preguntas, escribo ahí que estou aqui também conectada e puedo leer e parar sem problema nenhum. Muy bien. Entonces, volver a conectar com a essência é volver a conectar com o nosso corpo, com as sensações do corpo, dar tempo, não? Para desfrutar nosso corpo. Muitas vezes as pessoas pensam, Regiane vai trabalhar a sexualidade, então ela vai ensinar como a ser sexo, a se masturbar. Não, é volver a ter prazer por próprio corpo, mirar o corpo, tocar o corpo. Porque temos que só nos fixarmos com os órgãos genitais, verdade? Temos todo, digo, temos um parque de diversão enorme para desfrutar, não? E há uma fijação. E não é por aí. A pessoa acaba tendo disfunção de orgasmo e tudo mais, porque é uma desconexão com o corpo, ¿verdad? É com ele todo do corpo. Então, o que vamos viver no 13 de setembro é volver a esse espaço sagrado, é começar a ver tu vida desde dentro de tu corpo, não de fora para dentro, certo? Aqui está dizendo Francesca, é um tema muito interessante, sim, e fascinante, não? A mim me encanta. Quando eu comecei a estudar isso, Deus meu, eram noites e noites e noites de lendo, e eu queria passar isso adelante, digo, uau, você está me dando conta disso? Nunca me dei conta, não? E que dejo de fazer, como vou fazer? Então, eu tenho muito isso. Eu estudo e quero passar adelante. Então, se tudo que estudo, por exemplo, eu não leio um livro assim. Não, eu escrevo no computador as coisas, porque eu já me quedo pensando como que eu vou ensinar isto, não? Isso sempre foi assim, porque saber as coisas, estar aislada, de nada basta. Temos que passar adelante, verdade? Facilitar a vida das pessoas. E esse é meu interesse em fazer esse workshop. Facilitar a vida das outras mulheres. Dar coisas que vocês já podem partir daí a ser mais com o que estão recebendo. Diana, quando será a próxima? Em esta puedo, pero muito interessante. Vem, Orlando. Mira, não há desculpas. O outro curso que dei, não, que foi rompendo círculo, não? Vieram muitas mulheres de Orlando. Mira, esse trem de Orlando é assim, ó. Nós outros seguidos vamos a Orlando e vamos sempre de trem. E sempre há alguém, não? Que pode dar ride também. Essa vez não sei aún quem está de Orlando. Várias pessoas se inscreveram. Hasta porque o preço especial que dei, desconto e tudo mais, termina a hora dia 22, ok? Então, as que estão aguardando alguma coisa, não aguardem mais. Eu hice uma super oferta que vocês podem separar o cupo com preço de lançamento com US$ 50 somente e depois, hasta dia 9 de setembro, vocês pagam o restante, ok? Então, a promoção está 110 se tu te inscreves sola e 180 se inscreve com uma amiga, não? Daria 90 para cada um. Então, tu podes, ao princípio, colocar US$ 50
e depois buscar alguém para escrever contigo, e se não encontra, pagar a diferença para completar 110 até 9 de setembro. O preço é super, super acessível. Del 13 ao 20. Sí, pero tengo un viaje. Ah, tens un viaje. Bueno, entonces não puedo hacer nada. Não é por la excusa de Orlando, que Orlando está aí, pegadito de Miami. Bueno, que mais que puedo hablar de Afrodita? Bueno, aí uma outra coisa que esse arquétipo ele traz, não? Como sombra, não? Que é há uma memória desse patriarcado, não? Que contribuiu para que a mulher se dissociara do corpo, não? Por isso que muitas vezes é difícil termos prazer com o corpo, que é essa dualidade santa e prostituta, não? Então, se por muito tempo a mulher considerada para casar, a madre de los hijos, não? A ser a esposa, que digo a Ramiro que não me chame disso, porque esposa está esposada, não? E generou essa separação. Então, la santa es la madre, a cuidadora, la contenida, a que está regida por patrones morales. E do outro lado está então as mulheres que podem desfrutar do desejo, que é a prostituta, não? Que em realidade não é nada disso, não. Eu hice um trabalho muito grande aqui em Brasil, quando eu estava na faculdade, com as prostitutas. E eu te digo, a última coisa que elas desfrutam é o prazer. Bueno, pero temos essa dicotomia, não? Que para elas podem ser sensuais, ter liberdade sexual, e tudo aquilo que socialmente é condenado, elas têm direito a ser, não? Que é distinto da mulher respeitável, não? E qual foi a grande consequência disso, não? Dessa cisão, não? Dentro da cultura, não? Foi trazer para a mulher uma divisão, como se o amor e erotismo não pudessem viver juntos, no mesmo corpo. A maternidade e a sensualidade são incompatíveis, não? Como se a mulher respeitada não pudesse ser também desejada. Isso é muito complexo e traemos isso de forma inconsciente, não? Vamos quando as mulheres no casam, muitas vezes não se cuidam mais para ser desejadas, verdade? Elas estão aí na casa, se arreglam para os outros afuera e não para a pareja. Então, e digo isso é inconsciente, não é uma coisa consciente. Bueno, a partir de agora, não quero mais ser desejada por minha pareja. Não vou vestir qualquer coisa, não me maquio mais, pero quando vou ao social, aí eu vou arreglar-me. Então, isso é uma coisa, é um mandato que estamos aí simplesmente atuando sem consciência, certo? Outra coisa é que para ter o prazer necessita algum tipo de justificação, verdade? Então, eu primeiro hago todas as obrigações e os deveres para justificar que hice tudo, então agora eu posso ter prazer, eu posso sair. Uma coisa louca, pero é no que vivimos, infelizmente, certo? Então, para finalizar, como habitar Afrodita, não? Sem se quedar atrapada por la sombra de Afrodita. Então, quais são os sintomas para que vocês tenham bem presente, não? Quando estamos em la sombra de Afrodita? Primeira coisa é falta de prioridade, não? Não nos damos a prioridade. Falta amor próprio e autoestima, não? Damos o melhor para os demais e não para nós outros. Atraímos relações que são relações de dependência, certo? Onde vamos nos subjugar, submeter-nos, não? Ou relações em que nós outras manipulamos o outro. É como a Afrodita, quando estamos conectados com a sombra, é muito difícil, assim como ela magnetiza, não? Ela tem uma força magnética, é muito difícil para realizar suas metas, seus desejos, porque ela magnetiza todo tipo de obstáculo. Ela também magnetiza
obstáculos ou oportunidades. Na sombra, obstáculos. Então, quando tu diz assim, meu Deus, o que que está passando comigo? Que só estou trazendo, magnetizando dificuldades em minha vida, dá uma frenada, mira como está tua Afrodita, como está teu direito ao prazer, o quanto tu estás muito preocupada, preocupada, ao invés de estar ocupada com aquilo que tu podes fazer, porque tu estás antecipando coisas e conectando com as sombras, com o magnetismo das sombras, não? Outro síntoma é a sexualidade banalizada, não? Sem sentido, só tem ganas de ter uma descarga física, não? Encontros assim furtivos, porque a essência de Afrodita é unir coração e instinto, sexo e coração. Isso é a essência de Afrodita. Não busca o sexo como uma descarga, busca o sexo como um significado. Inclusive, a relação sexual, na essência de Afrodita, é uma forma de comunicar e é uma forma de estar junto, de estar unido a alguém. Não uma coisa dissociada, sexo e afeto outra coisa. Não, isso já entra na sombra de Afrodita, ok? Quando a pessoa se sente muito deprimida, ela está desconectada de sua força vital, de sua energia, não? Ela depressiona a desconexão com a Afrodita, certo? Viver a vida de forma superficial, não chenar de posses, de coisas que não chenem a alma, verdade? E tu vas ampliando esse vazio da alma, a própria repressão social, sexual, não? Tu pode ir por um extremo, né, que é a libertinagem, ou tu pode ir para total repressão, não quero mais saber de nada, não quero, não é questão de homem, não quero mais conexão comigo, não? Com o prazer sexual comigo. Então, isso é uma negação, uma ruptura, verdade? Demasiada vanidade, que essa coisa que é da imune, a estética, muito individualismo, porque a Afrodita, ela não é del social, ela é de los sujos, sabe? Ela busca harmonia em seu entorno, não é tanto afuera, é ao redor. Quando a pessoa está muito individualista, solamente ela também é uma forma de expressão desse sombra. Comportamento vulgar, desde se vestir, linguagem, não? Dificuldade de manter relações estáveis, não? Uma pessoa que começa a ter muitas estratégias de fazer trampas, sabe? Para conseguir o que quer, não é aberta, clara com o que deseja, porque não está podendo dar seu devido valor, ok? Então, habitar a Afrodite de uma forma madura é realmente reconciliar com o nosso feminino. E isso é um problema. Quando eu hablo com as mulheres, sobretudo com as mulheres que são executivas, empresárias, verdade? Porque tem um prejuízo que o feminino é perder autonomia, é desborde emocional, fragilidade, é dependência, impulsividade ou incapacidade de regular as emoções. Pero isso tudo não tem nada a ver com o feminino, tem a ver com o infantilismo. Quando somos ninhos, na infância somos dependentes, somos vulneráveis, etc, etc. Certo? Então, feminino maduro não é dependência, é receptividade com autonomia. É dar contenção para as coisas, mas ao mesmo tempo poner limites. Não? Então, não é nada disso de desborde, essas coisas. Então, em esse seminário, vamos aprender a ser isso também, verdade? Poder ocupar nosso espaço, sem culpa, sem pedir permisso. Para ocupar meu espaço, eu não necessito pedir permisso a nadie. Eu não estou ocupando espaço em outra pessoa, é meu espaço. E se alguém está ocupando meu espaço, sou eu que estou permitindo. E por que teria que pedir permisso para ocupar meu próprio espaço? Certo? Pero vivimos muitas vezes desta maneira, de forma inconsciente. Certo? Então, Afrodita nos invita a recuperar algo que muitas mulheres sacrificaram ao largo de suas vidas, desde uma pareja, desde sua família, desde seus filhos, desde de família original, verdade? Desde seu trabalho. Então, foram quitando coisas. E o que elas necessitam não é apresentar a nova versão, a melhor versão, não é a versão, é tua essência. É volver a sentir o prazer de ser quem tu eres.
Verdade? Não importa se tu usa maquiagem, se usa roupa disso. No o prazer de ser show. Show encarnada nesse corpício que Deus me deu, verdade? E cuidar desse corpício, cuidar de meu entorno, cuidar das coisas, desde a organização do hogar, de como hago as coisas, ter gosto em fazer as coisas, verdade? Eu uma vez li uma reflexão que considerei muito bonita, não? Que o fácil é hacer o que se ama, e o difícil é amar o que se hace, verdade? E para mim, esta é uma frase que resume a essência de Afrodita. A Afrodita não é o tipo de arquetipo que só busca ser o que ama. Es aprender a amar o que se hace em cada momento de sua vida. Porque em algum momento eu não tenho acesso à plenitude, pero amar mi processo es el hermoso de la vida. Porque quando amo mi processo, o que estou fazendo, eu posso me conectar com desfrute, com prazer, que é a essência de Afrodita. Agora quero abrir para perguntas, não? Já hablamos demasiado acá. Veio aqui a Yasmin super compenetrada, Tamara, Diana. Aqui quem me perguntou aqui, Nicrosca, da biodança? Não, quem perguntou da biodança? Pois então, o workshop é pura biodança. As que sabem que vão a ser esses trabalhos de corporais, para mim a biodança é maravilhosa para reconectar com o nosso corpo. Classes de biodança não estou dando. Estou com um projeto para iniciar em outubro, pero não sei, aún não sei. Não vou dizer que vou começar. Que são classes semanais. Estou para começar isto. Aún não tenho feito, ok? Eu quero fazer 3 meses de classes semanais. Trabalhando as emoções básicas, conexão com o corpo, com o prazer, com capacidade de dar limite. Cada classe vai ter uma temática para conectar, não, de forma consciente com o que nos impede e no que nos potencializa para caminhar, não, com a abundância da vida. Perguntitas, quem tem perguntas? Nicoska, me perdi há uns minutitos, pero lo que estou estudando me ressona muito. Então, las que, mesmo que não abram câmera, podem escrever, ou as que estão, que foi mais impactante, que vocês escutaram, que hice mais conexão, não, com tu momento de vida ou coisas que tu não havias te dado conta ou que foi significativo recordar de ti com esta charla. Abra os micrófonos. Quem pode abrir o micrófono, abre o micrófono. Encantada de encontrá-los a vocês em mi caminho. Diana. Graças, minha querida. Dina. Muito bem. E amanhã, Ramiro, tem outra masterclass, verdade? Vocês sabem que amanhã Ramiro. É Ramiro ou eu sou também? Já nem sei. Acho que é só Ramiro. Ramiro! Ele deve ter salido. Eu No, sei que aquí amanhã. estoy, mi amor. Lo que pasa es que a veces me da dificultad abrir ese micrófono. Y, Ah, pero ya. amanhã, qual é o horário de tu Sí, masterclass? mañana a las 8 de la noche vamos a hablar sobre el desarrollo y comportamiento sexual de los hijos, pero no vamos a hablar sino los primeros 90 años de vida de los hijos. No más. Después ya, y sí, yo ya no me responsabilizo por la sexualidad de nadie después de los 90 años. Isso vai ser caliente, então, essa classe. Pues sí, ya a los 90 uno chicharroneado, pero no importa. No va a ser que, no va a ser caliente y no quema. Hay días que no. Ay, María. Ahí, ¿quién era que estaba yo? ¿Con quién? Estaba hablando con alguien, sí, una paciente que me estaba hablando de el papá de ella, tiene 96 años, y la hermana menor de ella, 25 años tiene el papá, y la hermana menor como 25 años. O sea, el papá le rindió bastante, o sea, está, pues, y pues, bueno, esa es la vida. Hay gente que, Bueno, vou ver aqui as perguntas. Yasmin, los excessos como luxúria também são sobre a Afrodita. Sim, las adiciones
todas as adições, não? Seja adição sexual, adição a drogas, a cigarro, o que for, está conectado com a sombra de Afrodita. É uma busca de uma compensação de um prazer proibido. Tu não está conseguindo fazer alguma coisa e isso é uma compensação de uma fixação. Sim. Por aquí hice una pregunta para Ramiro. ¿Qué hará graba la reunión? Es que me choca el horario con un curso que estoy llevando. Ah, se queda. Sí, queda grabado. Espero que no me olvide, pero sí. Não, não vai olvidar, não. Hasta porque também Ay, vou poner. Tamara dice, yo estoy derretida. ¿Con Sí, Afrodita o con el sí, no, estoy derretida con Reyán y todo lo que habló. ¡Wow! Ah, yo pensé que era cuando yo hablando del desarrollo y comportamiento sexual y ahora y usted dice que está derretida y Reyán que dice que es una clase muy caliente y usted Sí, dice que está también. derretida. Es que no me imagino esa fusión Brasil, Colombia, Cuba. Es que somos tremendos. Mas não é apaixonante a Es, mitologia? es increíble. Tienes que recomendar literatura porque estoy aún más enamorada de este proceso y de ustedes. Não, e eu tenho a mentoria, é que eu tenho que organizar. Eu tenho muita coisa que quero fazer e não consigo fazer. Na mentoria de las diosas, que é muito, muito maravilhosa. E tinha as classes de biodança presencial, quando eu cheguei nos Estados Unidos, eu hice. E aí toda a mentoria online, não? De ustedes têm aí um teste para saber quais são os diosas governantes, porque é muito importante saber, porque são instintos que tu necessita atender. Tu não pode desatender esses instintos que cria uma uma decisão muitas vezes que traz mais prejuízo do que ajuda, se tu não atende, entende? Porque é uma coisa que é vital para ti. Clama, exige, entende? Então é muito interessante conhecer quais são os deuses governantes, para poder estar aí alimentando elas, porque é tu forma de aprender o mundo, de conectar com o mundo. É tu linguagem simbólica e inconsciente. E esse trabalho foi um trabalho que foi feito de muitos anos, aplicando, acompanhando mulheres, cada um com uma personalidade arquetípica, e como, que nem agora, Yasmin perguntou, não? Ela, luxúria, como sacamos a Afrodita da sombra? Porque aí tu tens que ativar a essência das outras diosas para sair da fijação. ¿Entendes? Por isso que essas diosas são todas conectadas, temos todas elas. Sí, eu quero organizar esse curso, pero não me sobra tempo, pero está aí, está a ponto de. Pero, vai ser uma coisa online, não? Eu vou poner aí pilas. Porque sei que isso vai trazer muito benefício para muitas mulheres. Porque e agora, como tenho a formação em neuroavance, eu vou criar, é porque sempre quero, eu nunca consigo repetir algo. Eu sempre vou melhorando. E agora quero trazer neuropráticas para cada uma das diosas. Entendes? Para sacar da sombra, então com neuropráticas. Porque agora exercícios para criar rutas neuronais. Então, se agora já tem uma outra mirada de tudo isso, então eu quero complementar. E é por isso que não quis a um reclamar, porque sou incapaz de repetir ele mesmo. Necesito poner cositas. Que mais? Bueno, después nos compartes alguna literatura que podamos leer. Não, eu vou poner no grupo toda a literatura. Ya. A que mais me gusta. Deixa eu ver onde é que ela tá aqui. Las diosas de cada mujer. Da Ishoda. Mas eu vou escrever tudo ali. Não se preocupe. Eu vou colocar bibliografia e vocês vão saber que é de curso. Ahora me, Elas acor- Deus ahora de me la Mujer. acordé, ahora me acordé de Ramiro un día que dijo, Dios, no quiero que haya muchos divorcios por aquí con esta cantidad de cosas que estamos haciendo.
Es verdad, ¿no? Ramiro tan gracioso que dice, no vayan a pensar que ahora nos echen las culpas a nosotros. Ey, no, 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 antes por el contrario. Nosotros contribuimos a que hayan menos divorcios y más matrimonios felices, más Así que sean es. más amantes. Por eso vamos a dar una charla que, ojo, para Ai, el se quedou 6 de super bueno. octubre. Como é que é o nome? Aí estamos com tanta charla que eu já não sei mais. Qual é Eh, o nome, amor? Que se quedou muito buena. sí, ser hombre no significa ser buen amante. Ih! Opa! Chamar los hombres, ó. Ser hombre não significa No te ser hace, buen ser amante. hombre, mira, miren esto, Olha que lindo que está. ser hombre no te hace ser un buen amante. Não te hace ser um buen amante. Ujú. Oh, que nós vamos Va a ser- agora começar a y va a trabalhar ser nos hombres. Y miren, y yo ahí con Reyana ahí como un buenos amantes ahí, mejor dicho. Vea, y ahí después vamos para Grecia, estamos programando. Linda, damos el nombre de cómo va a ser el retiro perdón, para Não, Turquía. vai ser Turquia, nós vamos para a Turquia. Buena pergunta. Encontramos um título tão hermoso como foi o título. Tras Nós las estamos huellas, verdes agora com começar tras, a organizar o tras programa. las Vamos huellas, fazer o caminho de mi outra show, né? Todos os sítios onde foi feita a filmação. Isso vai donde fue la ser serie de Netflix, mi otra yo, y se llama Tras las huellas isso, de tu otra yo, de tu outra show. Bueno, y cuando vamos a Brasil, hay que hacer algo en Brasil. Pois é, nós hicimos já uma vez, pero ¿qué le suena? ¿Río de Janeiro? Me encantaría ir a Brasil, hay que hacer algo en un futuro. Río de Janeiro y Bucios. A mí me parece que eso es. ai, eu não aguento mais de abuso, meu amor. Entonces yo me voy para Bucios y usted se queda de su mamá.